ter um trabalho em que não há diferença entre o hobby e o trabalho. Portanto, o que é que eu faço para me distrair? Leio, escrevo, o meu trabalho é a minha distração. Qual é a importância que o livro tem na sua vida? Dizer que o livro acho que é enfim, o objeto mais importante, é a coisa mais importante, tirando um ou dois seres humanos que me são importantes. Acho que os meus livros são... Acho que a minha vida gira em torno de livros. Produzo livros, leio livros, compro livros, estou permanentemente a consultar livros. O meu dia-a-dia consiste, independentemente de ser aulas, férias, fim de semana, feriado, Natal, Páscoa, é sempre livros. Como é que hoje nós podemos passar essa paixão, por exemplo, para os alunos? Levar os alunos a consultar um livro numa das nossas bibliotecas da faculdade é difícil. Isso, já me dou conta disso há muitos anos. Aliás, no primeiro ano letivo que dei aulas em Coimbra, eu lembro-me de ter recomendado aos alunos para consultarem um poema num livro específico na biblioteca e na aula seguinte disseram: não encontrei na internet. Foi a resposta. Eu disse: não, mas não era para procurar na internet, é para irem à biblioteca consultar o livro. E isso foi assim uma coisa, parecia uma dificuldade insuperável, entrar numa biblioteca, pedir o livro, aqui dentro da faculdade, nem se tratava de ir à biblioteca geral, e cada vez mais vejo essa dificuldade. Mas aqui nos estudos clássicos, eu acho que é impossível tirar a licenciatura em estudos clássicos sem vir aqui fazer consultas. Acho que por muito que eles resistam, inicialmente, depois dão-se conta de que é fundamental. Assim, é difícil voltar atrás e pensar assim num livro específico que tenha mudado a minha vida, e também é difícil pensar num livro específico que tenha sido o primeiro que li. Está muito lá para trás. Veja que os meus pais diziam que me davam livros antes de eu saber ler. Se eu agora olhar, enfim, para trás e pensar quais são os livros que são importantes para mim, ou aquela pergunta tradicional: que livros é que levaria para uma ilha deserta ou qualquer coisa, portanto, isso não tenho dúvida nenhuma que o livro grego, se só pudesse ser um, seria o Novo Testamento grego, e o livro latino seria a obra poética de Virgílio, isso sem dúvida alguma. E são assim os meus dois livros que eu ando sempre com eles de um lado para o outro. O que é que mais aprendeu com eles? Dão-me assim uma espécie de uma fruição que talvez pessoas que se interessem por arte ou por cinema ou por coisas assim, que sentem quando vão ao cinema ou quando vão ao museu, mas há uma espécie de uma fruição estética, mesmo do Novo Testamento grego, que muitas pessoas dizem que não é bonito. Eu, pelo contrário, acho que é um texto lindíssimo. Acho que são muitos textos diferentes, são 27 textos diferentes. Cada um tem a sua característica. Mas os mais belos são, para mim, textos de um valor poético, de um valor literário extraordinário. Os 4 Evangelhos e algumas passagens de São Paulo, eu acho que têm um fulgor literário incrível que nunca me cansa de ler. Portanto, eu já os li muitas vezes uso passagens do Novo Testamento grego para as minhas aulas de grego aqui na Faculdade de Letras, e conheço aquilo muito bem, mas nunca me cansa. E de Virgílio diria a mesma coisa, também nunca me cansa, posso ler e reler infinitamente e dá-me sempre não sei, acompanha-me, são as minhas grandes companhias. Se nos abstrairmos da tecnologia, de telemóveis e de computadores e de automóveis e de tudo isso, a realidade humana, ou seja, o que se passa dentro de cada ser humano, é igual. Os processos são os mesmos da antiguidade e, portanto, esses autores que são os primeiros a falar dessas coisas, porque são os mais antigos que nós conhecemos, da nossa cultura ocidental, têm esse interesse de nos levar a ver que o ser humano, afinal de contas, muda pouco na sua maldade, muda pouco na sua bondade, também no pouco que terá de boas qualidades, mas eu sou um pouco pessimista e acho que o ser humano não é assim uma coisa maravilhosa. E os textos da antiguidade, de facto, mostram-nos
o ser humano em todo o seu esplendor de maldade e de bondade também. Levar as pessoas a ler, os nossos estudantes a ler esses textos, é também um incentivo para lhes mostrar porque é que vale a pena também aprender as línguas em que esses textos foram escritos. Porque, embora eu próprio seja tradutor, uma coisa que eu estou sempre a dizer aos alunos é para desconfiarem imensamente das traduções, mesmo das minhas. Ou seja, quem não consegue ler os textos na língua original está sempre muito dependente de uma interpretação que é a do tradutor. Então, não há nada como ler, então, em grego ou em latim, estes autores que são suficientemente importantes. No caso da filosofia, da poesia, da literatura, toda a literatura teológica em grego, acho que são suficientemente importantes para as pessoas perceberem que, se calhar, lendo no original é a única maneira de chegarem mesmo perto do pensamento. Estamos aqui na Biblioteca de Estudos Clássicos, um espaço, de certa forma, emblemático e simbólico deste curso. Qual é a obra, ou as duas obras mais relevantes que podemos encontrar aqui? É difícil escolher aqui no meio destes livros todos fantásticos, mas para mim, acho que se eu tivesse de escolher duas obras, seria o dicionário grego de Ridley Scott, que está ali naquela estante, e seria o Oxford Latin Dictionary, que também está ali. São os dois dicionários mais importantes e fidedignos de grego, por um lado, e de latim, e são os maiores professores de língua grega e de língua latina que existem. Quer dizer, eu todos os dias, consulto todos os dias, tanto um como o outro, para os meus trabalhos, para as minhas aulas, e, enfim, a pessoa, mesmo depois de ter acabado o curso de estudos clássicos, continua sempre a estudar grego e latim, e os dois grandes mestres são esses dicionários. Como é que olha para a literatura contemporânea? Nos nossos estudos clássicos, os nossos textos requerem um investimento de tempo tão grande, e para se fazer as coisas de uma forma minimamente fundamentada, e não tenho tempo, infelizmente.